Bem-vindos ao comentário de Luís Filipe Menezes, aqui no novo canal. Doutor, é um gosto enorme tê-lo aqui no estúdio, finalmente, passado 2 meses. É um sinal positivo, é sinal que já ainda conseguimos andar na rua com esta história toda da pandemia. Sim, pronto, também era um bocado de desleixo, porque, ao fim e ao cabo, do Porto aqui é perto. Em perto. Doutor, vamos começar com a aparição do Chega e outros partidos populistas que parece que também começamos a ir ao encontro da Europa, né? Desses que digam que é a família da extrema-direita. Concorda com isso, doutor? Não concordo. Com essa qualificação de extrema-direita, tucur, não concordo. É mais importante compreender o fenómeno e de tentar prever a sua evolução. O século XX foi o século de confronto de grandes ideologias. E normalmente a adesão popular a uma ideologia tem a ver não com a compreensão muito específica de um programa eleitoral, tem a ver mais com uma narrativa simples, de meia dúzia de ideias simples que são veiculadas por um líder carismático e que estão adaptadas às circunstâncias e aos receios, aos problemas de momento de uma comunidade. Sempre foi assim. E durante o século XX tivemos, começar nos anos 30 com enorme força, a narrativa fascista. Narrativa fascista é essa que, pronto, que levou atrás de si muita gente, levou a grande Alemanha unificada, mas também levou outros países e simpatizantes noutros países que, entretanto, foram anexados pela Alemanha. Caiu em 1945 com a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Depois ficou no ar um combate entre outras duas narrativas, a narrativa comunista e a narrativa liberal. A narrativa liberal com cambiantes, mas ainda assim liberal. Em 1989, sensivelmente por aí, a narrativa comunista cai e fica a narrativa liberal. Ou seja, houve quem escrevesse na altura, como sabe, sociólogos, filósofos, que era o fim da história. Porque finalmente o homem na Terra tinha encontrado um paradigma de vida em sociedade que ia, com nuances de país para país, pautar a organização política e social. Era a liberdade, era a democracia, era a globalização, que veio logo a seguir com troca de financeiras, trocas de bens e serviços, circulação de pessoas. E com uma certa habilidade e bom senso, tonalizando um pouco esta narrativa liberal com tons sociais, pouco repescados da social-democracia, nomeadamente da social-democracia nórdica. Ou seja, esta narrativa liberal vai ser perene e vai ter sucesso, mas temperada por ações na área social, na saúde, na educação, na segurança social. Isto pressupunha que íamos ter, e houve tentativas nesse sentido, íamos ter democracia em todo lado, na Rússia, na China, nos países árabes, no Maghreb. Entretanto o tempo passou, verificámos que a Rússia não evoluiu propriamente no sentido de uma democracia. Hoje é digamos, uma oligarquia religiosa, assente no nacionalismo russo e na Igreja Ortodoxa, governada por um conjunto de oligarcas que controlam a comunicação social. A China, que ainda, aliás, paradoxalmente, nos últimos tempos, até parecia ser a mais globalizadora do ponto de vista liberal da economia, mas não é totalmente verdade.
o atual líder chinês deixou cair um pouco as teses de Deng Xiaoping de um país dois sistemas, e hoje a China é um pouco diferente do que era há 10 anos atrás. É uma China mais, com maior peso de Estado, com maior investimento nas empresas públicas do que na iniciativa privada, uma China que nunca tinha, em milhares de anos de história, tido essa vertente. É uma China que aparece com alguns vetores preocupantes de expansionismo, militar até, criando até ilhas artificiais no Pacífico, onde as suas novas esquadras se albergam. A democracia do mundo árabe foi um fracasso, a Primavera Árabe foi um fracasso, e é muito um fracasso da administração americana, da administração Obama. A Turquia, que é um membro da NATO e é ali uma charneira importantíssima entre o Oriente e o Ocidente, também está numa democracia muito, muito tutelada, a pender para um regime autoritário, quase partido único. Bom, mas eu acho que a grande pancada que leva o liberalismo é com a crise financeira de 2008. Aí, A crise financeira de 2008, que teve consequências sociais tremendas nos Estados Unidos, teve consequências sociais graves na Europa, nomeadamente na Europa do Sul, que se repercutiu um pouco por outros países do mundo, colocou em causa a intocabilidade do sistema liberal de governação. Eu, por mim, acho que não é matéria suficiente para colocarmos em causa a supremacia das ideias liberais e da democracia, mas faz pensar. E quando esta volta toda, fomos a Penafiel, a Baião, para voltar a Paredes, para falar dos partidos ditos de direita, ou de direita mais radical, ou até que alguns chamam de extrema-direita na Europa. Eu chamaria na Europa, e não só, porque sim, simultaneamente com estes fenómenos, houve a eleição do Sr. Trump nos Estados Unidos, e no Brasil. e houve a eleição de Bolsonaro, por exemplo, no Brasil, em que também com discursos muito nacionalistas, discursos muito virados muito para dentro, América primeiro, portanto, abdicando daquela ideia da América um pouco o guardião das liberdades no mundo e da economia liberal no mundo. E tudo isto foi assim. O Brexit foi simultâneo também, o isolacionismo da Grã-Bretanha. E mas porquê? Isto é realmente alguma coisa horrível, terrível. Vem aí o fascismo. Bom, eu não acho nada disso. Eu acho que isto é uma reação, quase diria, se utilizarmos uma expressão biológica, autoimune, como se fosse um corpo a reagir a um vírus, a uma bactéria, de uma população que está desorientada. E cansada, talvez, não? Desorientada. Está desorientada porque perdeu referências. Qual era a sua referência? Era acreditar na democracia. Começa a ver a democracia a não se reformar, a não conseguir corresponder aos anseios dos cidadãos. Acreditava no liberalismo económico toldado de algumas preocupações sociais. O que viu foi crises económicas e financeiras gravíssimas, aumento das desigualdades entre ricos e pobres, e com focos de pobreza enorme em países ocidentais, incluindo o nosso país, e depois um pouco assustada por uma coisa que ainda não compreendeu, mas que intui que está aí, que é aquilo que eu chamaria uma tsunami, uma disrupção científico-tecnológica, em que, com a brutal evolução, quase a duplicação de performance de 2 em 2 anos, das tecnologias de comunicação e da biotecnologia, ainda a população não tem consciência, mas já começa a intuir que alguma coisa de complexa vem aí. Pois. E o que é grave,
é que os políticos, 80 a 90% dos políticos também ainda Não perceberam. não perceberam isso. E até há uma coisa que é escrita por um filósofo israelita há pouco tempo, que é muito interessante, uma frase em que ele diz que não foi preciso lutar, foi preciso força para lutar contra tudo aquilo que resultou da Revolução Industrial, com as sucessivas narrativas ideológicas, mas que era a exploração económica das pessoas. Portanto, as pessoas lutaram contra isso de diversas maneiras, na rua, com os sindicatos, com os partidos políticos, em democracia, e lutaram contra a exploração. Agora, esta luta poderá ser a luta contra uma coisa muito pior, que é contra a irrelevância e a exclusão. Ou seja, as novas tecnologias podem tornar uma parte significativa da cidadania irrelevante e substituível. Portanto, há aí manifestações... No fundo, está a dizer que passamos a números, no fundo. Não, mais do que isso. Por exemplo, há aí manifestações na rua, muito preocupados com os contratos a prazo, com os precários. Sim. Bom, eu acho que essas pessoas, esses partidos, estão no século XIV. Porque o que se adivinha a uma década de distância com a automação é um desemprego massivo decorrente da automação. Já não é da exploração do patrão, já não é da organização económica de Estado. É porque são pura e simplesmente uma parte substancial dos trabalhadores substituíveis pela automação e pela inteligência artificial. E isto ao nível mais alto, olha, até ao nível da medicina, por exemplo. Portanto, voltando à extrema-direita e aos partidos de direita, nacionalistas, eles transmitem o receio que a população tem, que está a ter do quê? Do liberalismo, da ausência de um Estado forte, transmitem o receio de que as novas tecnologias que não compreendem muito bem as venham a criar embaraço porque eles não as dominam, sentem-se receosos desse espectro que anda aí, que vem os filhos e os netos a mexer e a contactar com essas tecnologias, mas de uma forma muito mais do ponto de vista funcional e do utilizador do que propriamente de as dominar. E eu acho que em larga medida isso justifica o aparecimento destes partidos que procuram dar às pessoas a segurança. Se vocês têm um país, vocês têm uma identidade, vocês vão ter um Estado que vai estar preocupado convosco, quase um discurso em algumas vertentes mais de esquerda até. Nós estamos atentos ao que se está a passar no mundo e nós vamos protegê-los. E aqui entra uma outra coisa que já referiu, que é o liberalismo vencedor do fim do século aparece em simultâneo com o que parecia ser um esbatimento do poder dos Estados e o aparecimento de grandes espaços políticos e económicos. O mundo agregado em grandes espaços políticos e económicos. A União Europeia, o Mercosul, os países da NAFTA, Canadá, México, Estados Unidos da América, os países do Sudoeste Asiático, todos eles unidos por os países do Golfo, todos unidos por tratados de cooperação política, económica, social, que parecia que ia fazer com que o mundo ficasse à volta de 4, 5, 6 grandes espaços que depois negociavam entre si. Mas, para terminar esta primeira abordagem, digo assim, aqueles que estão neste momento dubitativos, de dizer, não há que ter medo desses partidos de direita, porque não são, em meu entender, nenhum deles quer. Quem são os partidos? Isso, primeira coisa, quem são os partidos? Antes de mais, são as pessoas que votam neles. Claro. Ok? São as pessoas que votam neles. Eu não vejo nenhuma das pessoas
que vota nesses partidos, seja na senhora Le Pen, seja em Portugal, no Chega, a querer dizer que quer viver como se vive na Rússia, certo, ou como se vive na Turquia. Nem chega a isso, quanto mais. Bom, e até a título de falar de desigualdades, que é uma questão muito importante no mundo contemporâneo, o país dos ditos países de referência com maiores desigualdades no mundo neste momento é a Rússia, em que 90% da riqueza está em 3% da população. o que é uma coisa... 90% da riqueza está em 3% da população. E o restante da riqueza está em 97% da população. Portanto, não é para esse caminho, certamente, que querem evoluir as pessoas que viveram durante tantos anos sobre a égide das democracias liberais. Portanto, esta é uma crise de borbulhas da democracia ocidental, vai pressupor soluções, vai pressupor rupturas, vai pressupor novas formas de governação, vai pressupor reformas dos grandes espaços políticos e económicos que existem, ou a seu desaparecimento, e outra vez a sua substituição por Estados-nação, não sei. Vai pressupor o desgosto de considerar que algumas dessas soluções, dessas panaceias, não vão resolver problemas nenhuns no curto prazo, e vai acabar por imperar a vitória daquilo que manifestamente até hoje mais provas deu, apesar de tudo, de superioridade, que é a democracia liberal. Sr. Doutor, o Sr. Doutor fala em desorientação, mas também não há decepção dos políticos tradicionais, destas coisas todas. Acho que a desorientação... Mas, por exemplo, mesmo a nível internacional, o projeto da União Europeia, não é? Há um desencanto. Mas a desorientação decorre muito da decepção. Portanto, a desorientação decorre da decepção. Ou seja, as pessoas esperavam que um determinado caminho ideológico, um determinado projeto tivesse sucesso. Vamos à União Europeia. A União Europeia, com o senhor Delors, com a senhora, com o senhor Mitterrand, com o senhor Kohl, bom, e com outros desse perfil, com o senhor González, até com a senhora, com a heterodoxa senhora Thatcher. Essa Europa era uma Europa que parecia ter um rumo. E com valores. Um rumo. Bom, e esse rumo pressupunha sustentabilidade do crescimento económico, pressupunha equilíbrio entre a riqueza e a pobreza, dentro de cada Estado e entre Estados, nomeadamente os Estados do Sul, trazer os Estados do Sul para um nível de desenvolvimento económico e social mais próximo dos Estados do Norte, pressupunha paz social, tranquilidade. Quando vem o euro, ainda mais as pessoas se convenceram que o caminho era esse, e aí eu vou dizer uma enormidade porque é contra a corrente. É uma enormidade que é contra a corrente. Que eu ouvia, por exemplo, de uma pessoa que é muito controversa ainda hoje para muitos portugueses, o Dr. Mário Soares, mas que defendia a no-trance um caminho de maior federalização da Europa. Eu, pessoalmente, não acredito no projeto da União Europeia sem uns toquinhos de federalização. Claro. Não, de forma nenhuma. Quer dizer... Se não acontece o que acontece ainda hoje nas negociações. No dia-a-dia vemos coisas concretas que baralham o cidadão comum. Abriram as fronteiras com a Espanha há uma semana. Há dois ou três dias atrás. Nós vemos as pessoas a correr com o carro a atravessar a fronteira para ir meter gasolina, no gasóleo, o diesel, no outro lado da fronteira e pagar quase metade. Bom, mas como é que é isto? Isto é a Europa? Exato. Já viram as pessoas a ir do estado de Ohio para o estado de Washington para meter gasolina? Não faz sentido. Não, quer dizer, não faz nenhum sentido. Portanto, a Europa agora, até fruto desta nova crise, que já não é uma crise estrutural, económica e financeira decorrente desta pandemia, tem pela sua frente um grande desafio e uma grande oportunidade. Mas eu estou relativamente cético, porque só vejo que a dar ao pobre a esmola. Pois. Pois eu acho que é preciso dar-lhe mais do que a esmola.
é preciso dar-lhe banho, dar-lhe uma roupinha para lhe para cuidar levantar a autoestima, é Claro. preciso educá-lo, é preciso dar-lhe uma formação que lhe permita sobreviver de uma outra forma do futuro. Ou seja, a Europa, estou a ver a Europa a fazer, a ter respostas, a tentar ter respostas do ponto de vista económico e financeiro, não estou a ver a Europa a ter respostas do ponto de vista político. E então, se não as tiver, mesmo que as respostas económico-financeiras sejam suficientes para tamponar esta crise, o que eu não acredito, porque não estou a ver as coisas a evoluir com a rapidez e com a clareza necessárias, não vejo as reformas políticas da União Europeia. A União Europeia teria que ter também outras reformas que tinham a ver com o seu funcionamento institucional, com o aumento da sua democracia interna, com muitos passos que nunca foram dados. Eu vejo uma Europa do futuro desenvolvida com harmonização de direitos sociais. É o caminhar para isso. Com harmonização de critérios de aflição fiscal. Portanto, uma Europa em que mantenha a identidade dos Estados, mas que haja padrões fundamentais do que é uma união deste género, que estejam nivelados, mais ou menos nivelados por toda a Europa. Não é o que se está a passar. Não é o que acontece. Muito bem. E a pergunta que se podia fazer era qual era o futuro, mas penso que já... Eu penso que o futuro vai ser um futuro de alguma confusão, de alguma crispação. Mas sempre, você tem sempre a ideia que só passará se houver lá o tal topping de federalismo da União Europeia. Não, eu penso que na Europa, eu julgo que para além das reformas do ponto de vista de emergência económica e social, aliás, neste pacote não há só medidas de emergência. Aparentemente, aponta-se para que uma parte deste pacote seja para uma reforma estrutural da economia europeia. Fala-se da reindustrialização da Europa, Sim. mas que é absolutamente fundamental para diminuir esta dependência quase arcaica e vergonhosa em relação ao exterior, nomeadamente à China. Fala-se de uma política ambiental a sério, fala-se de uma política de descarbonização energética, fala-se de uma política de cidades, e fala-se disso. E que uma parte deste pacote seria para se caminhar nesse sentido. Agora, o que eu vejo é, quer do ponto de vista macro da União Europeia, quer do ponto de vista micro de cada Estado, não vejo está aqui o pacote da nova economia para ajudar à construção da nova Europa. Ainda não vi. Depois, do ponto de vista interno, para mim não me causa nenhum problema, não tenho nenhum receio que venha aí o fascismo, nem em Portugal, nem na França, não vem. Os cidadãos não querem isso, nunca quererão. Os partidos hoje são apelidados de direita muito, muito radical, são de facto de direita, mas a mim não me coloca nenhum tipo de receio. Conheço algumas das pessoas que os compõem, particularmente os eleitores, Mas, doutor, não é os eleitores não são de extrema-direita. Sim, mas não é preocupante, por exemplo, esses partidos não terem bases? Quem? Não ter bases. Os partidos, como o Chega, por exemplo, só agora que... sim, mas precisamente por isso também daí decorre as suas fragilidades, não é? Claro. Ou seja, muitos dessas situações são epifenómenos precisamente por essas fragilidades. Está a ver, por exemplo, quero que o exemplo mais paradigmático é o PAN, que não é nada, não tem formatação ideológica, não tem consistência na sociedade portuguesa de cima a baixo, foi ali uma moda de um voto de capricho, Os cidadãos, quando estão chateados, por vezes têm um voto de capricho. Sim. E, portanto, é que tudo que não tem solidez acaba por se esboroar. Bom, às vezes até os partidos tradicionais que têm solidez acabam por esboroar. Mas se calhar é isso, por exemplo, que não acontece ao CDS, porque ainda tem bases. Porque senão... O CDS ainda tem bases, é verdade que sim. E, portanto, isso é uma mais-valia. É uma mais-valia. Principalmente as bases locais, não é, doutor? É verdade que o CDS foi sempre um partido bastante subavaliado nas sondagens em Portugal. Portanto, isso também joga a seu favor. Pode haver, neste momento, uma subavaliação nas sondagens.
o CDS ainda terá a possibilidade, admito, de uma relativa boia de salvação para respirar um pouco, que são as eleições autárquicas, em que eu estou convencido que existirão alianças, continuarão a existir alianças com o PSD, e portanto isso irá sempre dar pequenos nacos de poder ao CDS. Apesar que agora o Dr. Francisco Rodrigues Santos não concordou nada com estas declarações do Rui Rio em querer acabar os debates 15 em 15 dias e perceber que a oposição... Sim, eu estou do lado do líder do CDS. Acho que foi um erro de palmatória, digamos. Essa conquista de levar o Primeiro-Ministro ao Parlamento 15 dias foi uma conquista tremenda, que foi uma grande batalha de anos e anos. Que é um pouco caminhar no sentido da democracia, por exemplo, anglo-saxónica. Talvez os debates fossem excessivamente longos. Quando o Primeiro-Ministro inglês vai ao Parlamento, é um pouco tic-tac, tic-tac em 10 minutos e vai para casa, é suficiente, é o tema do dia. Em Portugal transformou-se um pouco aquilo em grandes temas pesados que não são... o governo não trabalha, a oposição faz números a mais, o povo cá fora não gosta. Bom, E muitos ataques pessoais. Até. Mas passar de um extremo ao outro, não. Acho que talvez reformar a forma do debate, torná-lo mais leve, mais objetivo, mais curto, mais esclarecedor, mas terminar com ele, não. Porque determinadas coisas, quando terminam, depois para ser ressuscitadas é uma Mas há coisas estranhas, acaba isso, depois também cancelam a comissão sobre o Mário Centeno, né, de ir, e quer dizer, vimos uma aproximação aqui do PSD ao PS, será que não vai haver um Bloco Central? Mas eu não Acha que não? Acha que o vejo Rui Rio não está a caminhar para esse Eu não vejo sentido? as coisas assim, vejo as coisas piores do que assim. Bem, se acrescentarmos o Presidente da República... Não vejo as coisas assim, porque assim, eu não acredito que vá haver um governo do Bloco Central. Bom, mas é manifesto que o PSD do Dr. Rui Rio optou, até de acordo com a personalidade do Rui Rio, por uma postura que é hoje nas redes sociais muito elogiada por alguns, que aqui temos um homem de Estado. O PSD tem postura de Estado. O PSD vota... suporta tudo que tem a ver com medidas de combate à pandemia. O PSD vota o orçamento complementar que agora foi aprovado e até faz propostas adicionais, que algumas delas são aceitas. O PSD não pede demissões de ministros, tem uma postura de Estado. Tudo isto, a maior parte destas coisas são absolutamente aplaudíveis. O maior partido da oposição não pode fazer guerra no meio de uma epidemia. O maior partido da oposição não vai se negar a votar um orçamento que é necessário para pagar salários, pensões aos portugueses que estão em situação muito difícil pós estes meses de sofrimento. Bom, aí estamos de acordo. Mas depois o maior partido da oposição, ao mesmo tempo, tem que pautar uma alternativa que mobilize as pessoas. Porque a democracia vive de um contraditório qualificado e credível. O PSD tem que dizer já o que pensa sobre a aplicação dos fundos comunitários que vem aí, o que pensa sobre o ambiente. E também tem que supervisionar se as layoffs, se as empresas estão a receber os seus layoffs, que ainda há empresa que não receberam. Há outras questões. Claro que há aspectos da fragilidade, em paralelo com o sentido de Estado, há aspectos da fragilidade da ação governativa que deviam ser colocadas em causa. Por exemplo, o Presidente da Câmara de Lisboa foi mais longe que a oposição, ao dizer que isto não vai a lado nenhum com as lideranças técnicas que nós temos ao nível dos principais instituições de saúde pública em Portugal. E não vai. Pronto, agora que já passámos aquela fase Sim. mais emotiva, nós não podemos ter aquela Diretora-Geral de Saúde. Não podemos. É muita contradição. Nós não podemos ter uma Diretora-Geral de Saúde que começou por dizer que a epidemia que ficava só nos bichinhos do Wuhan não passava para as pessoas.
que depois a seguir disse que afinal passava para as pessoas, mas nunca chegaria da China à Europa, mas que depois se chegasse a Portugal morria 1 milhão de portugueses no dia seguinte, e depois disse que máscaras nem dentro nem fora. Epá, já disse tudo e o seu oposto. Portanto, a senhora realmente, eu em meu entender, não tem competência e capacidade para aquele lugar. Como comunicador é um desastre. E ela e outras. E, portanto, um líder da oposição tem de dizer, não, estamos solidários com esta coisa, com estas medidas, com tudo isso. E depois também em relação ao próprio desconfinamento. Estamos a levar na cabeça, agora, nomeadamente no turismo. Ainda ontem... Que é a tal crise cambiada. Ainda ontem a Inglaterra toma aquela medida que nós consideramos muito injusta, choramos muito, se calhar ela é injusta, mas ela é baseada em quê? Em números? Não, é baseada todos os dias, bem ou mal, a instituição que na União Europeia orienta os cidadãos para a evolução da epidemia, coloca a vermelho umas regiões que são consideradas perigosas. E dá 15 dias, 3 semanas para cá, estão a vermelho a Suécia e uma bolinha no centro de Portugal continental. Que é o grande Lisboa. Bom, é injusto. É a realidade. Bom, e agora, há responsáveis por isto? Há. Porque se no combate à epidemia, questões como, por exemplo, a dos lares, que foi penosa, eu não tenho, acho que ninguém tem a moral de atirar a primeira pedra. Porque estávamos a contactar com uma realidade nova e esta questão dos lares aconteceu em toda a Europa. Mais nos lados que outros. Até acho que quando em Portugal se percebeu que a questão dos lares era uma questão importante, que Portugal deu, no essencial, algumas respostas, vou dizer tudo positivo, mas respostas positivas, através das autarquias, através de IPSS, através de privados, através do Estado. Portanto, acho que não há que atirar aí a primeira pedra. Agora, para o desconfinamento, estamos a falar de outra questão. O desconfinamento foi preparado com 2, 3... Sabíamos que íamos desconfinar. Então, sabíamos que íamos desconfinar, que tínhamos que preparar o desconfinamento. Prepará-lo de que maneira? Preocupação era Paredes? Era Fornos de Algotros? Era Baião? Macanaveses? Não. A preocupação prioritária era onde havia mais pessoas e pessoas em situação que poderiam ser mais suscetíveis a ser um problema. Eu diria áreas metropolitanas. Exatamente. Porto e Lisboa. Principalmente Lisboa, porque o Porto tinha passado por uma fase mais forte da epidemia e estava mais contido. E em Lisboa, o quê? Qualquer pessoa entenderia que em Lisboa que o cuidado teria que ser nos transportes. E não acontece. Só quem não conhece os transportes da Grande Lisboa tinha que ser nos guetos sociais existentes na Grande Lisboa. Eu, quando vejo o bairro da Jamaica, eu tinha vergonha de ser Presidente da Câmara ali, sim, mas também tinha vergonha de ser Primeiro-Ministro. Sim. Eu já nem sabia que existia daquilo em Portugal. Olha, na terra que eu gerei, e quando eu lá cheguei, deixou de existir. Aquilo é uma vergonha. E foi uma luta muito grande sua. Aquilo só no Burkina Faso. Bom, portanto, o que é que teria que ter havido ali na Grande Lisboa? Grande prioridade, organização, de forma que os transportes públicos não fossem um vetor de transmissão de vírus, a ação proativa permanente nos guetos sociais conhecidos na região da Grande Lisboa. E isto pressupunha medidas como, por exemplo, uma maior diferenciação que há, mas não suficiente, dos horários de trabalho, que chegou a ser anunciado, que uns trabalhariam de manhã e outros à tarde, que significa não haver tanta pressão ao mesmo tempo sobre os transportes públicos, horários diferenciados, testagem sistemática e permanente desses bairros sociais, fechar esses bares e esses cafés, não depois dos surtos rebentarem, mas antes deles terem rebentado. Eu, porventura, por exemplo, não teria permitido nos feriados aquela imigração para o Algarve, teria sido mais contido. Ou seja... No fundo, doutor, se calhar era melhor fazer o desconfinamento ainda em estado de emergência. Evidentemente. Bom, agora, aí voltamos à questão. O maior partido da oposição não propôs, não se limita a ir ouvir,
tem os seus técnicos e propõe medidas de desconfinamento, são medidas políticas, de caráter político, feita à leitura técnica. Bom, e por outro lado é tal questão, quer dizer, tem que se já perceber neste momento o que é que diferencia o PSD do PS em política de ambiente. O que é que diferencia o PSD do PS da forma como vai olhar para estes fundos que vêm aí e vai olhar para a descentralização e para a mudança de políticas de cidades? O que é que separa o PSD do PS em relação ao Estado Social, à saúde, à educação? Que medidas tem até para o próximo ano no pressuposto de que o Covid não está controlado? Mesmo para a política de habitação social, qual é as medidas? Bom, para a política de habitação social, eu acho que, nomeadamente na Grande Lisboa, que era preciso haver um grande forcing no sentido de, pelo menos, resolver os problemas agudos. Aqueles problemas que são manifestamente graves, para depois, a seguir, começar a médio e longo prazo a pensar numa política de substituição progressiva do conceito dos atuais bairros sociais. Os atuais bairros sociais, tal qual estão organizados, perpetuam a marginalidade, perpetuam o atafamento social das pessoas, não permitem a ascensão social. Quem nasce num bairro social dificilmente sai do bairro social para subir na escala da vida do ponto de vista económico e social, deforma do ponto de vista urbanístico as cidades. Portanto, era preciso começar a repensar os bairros sociais, não por causa dos bairros esteticamente, mas por causa das pessoas que lá vivem. Que E são, também é uma forma de incluir, da inclusão. de os intrusar no tecido social normal das cidades. Porque isso não acontece. Aliás, isto também deveria ser feito rapidamente, sem ter a validade que se faz de um dia para o outro, em relação aos lares existentes em Portugal. Em Portugal e em muitos países da Europa, transformaram-se em depósitos de pessoas idosas, quando deveriam-se... E muitos deles negócios. E muitos deles negócios, doutor. Claro, mas deveria-se transformar em, por exemplo, em bairros em que as pessoas vivessem com alguma autonomia, com apoio social, mas vivendo na sua casa, sendo autossustentáveis do ponto de vista da sua vida cotidiana, convivendo quando querem, não obrigatoriamente àquelas horas do dia, massivamente todos a ver o programa da manhã ou da tarde das nossas vedetas de televisão favoritas, bom, a não ser aqueles casos extremos de pessoas que não têm mobilidade, etc. E essas, e São cuidados contínuos. Muitas das que estão nos lares deveriam transitar para os cuidados continuados. Portanto, porque está provado que se as pessoas tiverem uma autoestima boa, mesmo a própria saúde mental é completamente diferente. Bom, e nós até vemos isso lá fora, doutor. Este não é isto já foi tentado noutros países. Na Holanda, por exemplo, há 30 anos, este modelo começou a ser implementado pronto, as pessoas que são saudáveis, que têm capacidade de se gerir a si próprias, vivem no seu pequeno apartamento, ao lado de um outro idoso, há uma assistente social que os acompanha no dia-a-dia, há um apoio social que lhes pode dar alguns complementos que eles sozinhos têm dificuldade em fazer, ir à farmácia, de ir ao supermercado, mas com a sua autonomia, a sua autoestima. Depois, aqueles que são manifestamente, que necessitam de cuidados mais médicos, paramédicos, esses têm que transitar para um sistema que seja um sistema mais aproximado do sistema de cuidados continuados. Porque há essa mistura. Há entrar num lar, ver pessoas em vida vegetativa, sentadas, com Alzheimer's avançadíssimos, e ver ao lado pessoas que estão lúcidas e que seriam ainda capazes de plantar o seu jardim, de cozinhar a sua comida, de ir ao café. Bom, esta reforma dos lares, até porque essa população não vai diminuir, vai aumentar, graças a Deus, nos próximos anos, era absolutamente indispensável. Eu pedi à produção porque me trouxesse o livro do Orra, faz favor, antes, porque para mim é uma honra, doutor Luís Filipe Menezes, nós somos um canal regional do Norte e por vezes pessoas como o senhor dão uma ajuda enorme a uma equipa, como nós somos 4. Eu tenho muita honra em lhe dar
Eu vou dar a opção se quer escrever à direita ou à esquerda. Penso que vai ser à direita, mas tenho a honra de o ter aqui no estúdio. Foi uma relação que começámos há 2 meses para cá e que realmente tem prestigiado muito o nosso canal, a sua presença e também motivando os outros comentadores. Doutor, marcamos encontro daqui a 15 dias ou quando quiser. Né? É um gosto. Foi os comentários com Luís Filipe Menezes aqui no novo canal. Uma boa noite. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.